Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O que Jesus pregava? O Evangelho de Deus. Jesus veio do céu. Ele revelou para você e para mim o coração de Deus. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que Jesus pregava, é o mesmo Evangelho que você anuncia, que eu anuncio. Não pode ser um outro Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Muitas pessoas, eu recebo cartas das penitenciárias e muitos falam para mim que eles se batizaram nas águas, eles foram à igreja porque eles queriam mostrar para os pais que estava tudo certo. Então eles foram para a igreja, se batizaram nas águas porque eles queriam o benefício dos pais acharem que estava tudo certo. Eles faziam tudo errado. O arrependimento é a base. E o arrependimento traz frutos. Traz frutos. Quais são os frutos do arrependimento na minha vida? Que eu me arrependi. Que eu deixei aquela vida velha. Tem que ter um fruto. Pega Lucas comigo. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 24 de Lucas. Então Jesus veio anunciando, Jesus veio na transição da lei para a graça. Ele veio anunciando no tempo onde a lei estava ainda estabelecida, que um novo reino havia chegado, o reino dos céus. Estava anunciando o reino de Deus para o povo de Israel. Você não é judeu, nem eu. A lei não foi para você, nós somos gentios. Versículo 36 de Lucas 24. Então aqui já passou toda a pregação, Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Jesus estava em um corpo transformado. Um dia todos nós teremos um corpo glorificado. Nesse corpo, Jesus comeu. Isso diz alguma coisa para você e para mim. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome, grifa esse versículo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o Evangelho começa com arrependimento. Hoje o pecado não tem mais poder sobre a minha vida nem sobre a tua vida. E nós temos que sair de pecados habituais,
porque isso destrói a sua vida. Então ele disse: pregue o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha só Atos, eles foram. Vamos pegar aqui Atos 2, a partir do versículo 37. No primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Então Pedro começou a pregar com poder sobre Jesus. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando Pedro anunciou para o povo de Israel, para o judeu, a salvação, eles ficaram com o coração constrangido e perguntaram: o que vamos fazer agora? O que temos que fazer agora? E Pedro respondeu, versículo 38, arrependei-vos. Qual foi a primeira palavra que Pedro falou? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, dessa geração rebelde, torta, errada. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, ouviram o Evangelho, se arrependeram das suas práticas erradas. Sem arrependimento não há salvação. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento significa mudança de comportamento. Eu não sou mais a Rita de antes, eu mudei. E cada dia que passa, eu tenho que aprender a mortificar a minha carne, colocar a minha carne na cruz, para não fazer a vontade dela, fazer a vontade do Evangelho, a vontade de Deus.